Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou contente em estar gravando esse vídeo aqui hoje para vocês. A ideia é trazer esse conteúdo em formato de vídeo, deixar aqui disponibilizado através do YouTube para quem quiser assistir, quando quiser assistir, né? Basicamente, esse é um conteúdo, primeiramente, foi planejado para ser publicado somente no meu blog, textos distintos, né, publicações diferentes. Posteriormente, eu transformei isso numa palestra, acabei ministrando em alguns eventos. Posteriormente a isso, pensei, pô, acho que está na hora de disponibilizar isso na internet e parar de realizar nos eventos, né? Já faz alguns anos que eu não palestro esse conteúdo exatamente. Algumas pessoas já me pediram para que eu fizesse novamente essa palestra, mas como já foi feita, como o conteúdo já é um pouco mais antigo, eu acabava não palestrando. Entendi que talvez o formato ideal fosse deixar aqui disponibilizado no YouTube. E eu espero que faça sentido. Essa é uma palestra que eu tentei deixar os artigos técnicos de uma maneira um pouco mais divertida, né, para que fosse feita nesse novo formato. Traduzindo o título, seria como Brincando com Aplicações Financeiras do Brasil por diversão e profissionalmente, casos de estudos. Entrar um pouco nesse conteúdo e eu vou mostrar ali para vocês. Eu gostaria também de me apresentar. Me chamo Heitor Gouveia. Hoje eu trabalho dedicado com pesquisa em segurança da informação, parte de uma entidade que se chama LESES. Somos uma entidade com foco em pesquisa e desenvolvimento nessa área de segurança da informação, então fazemos pesquisa básica, pesquisa aplicada, muitas vezes com o intuito de publicações, mas algumas vezes também atendemos algumas empresas privadas que fazem algum tipo de parceria com a gente, então acaba que a publicação não é realizada, né? Mas tudo bem, é uma das maneiras da gente financiar a operação e manter tudo funcionando a longo prazo. O meu background é engenharia de software, entrei na área de tecnologia por conta de engenharia de software, trabalhei alguns anos como engenheiro de software, tento manter essa área muito próxima de mim, eu muito próximo dessa área, então tento fazer uma mescla em engenharia de software, engenharia de segurança de informação, tento combinar essas duas áreas. Trabalhei ali por uma década mais ou menos para algumas consultorias brasileiras em segurança da informação, então passei por alguns dos players principais aqui do Brasil e através de pesquisas independentes já reportei algumas vulnerabilidades para algumas empresas que eu considero relevantes. Destaquei algumas delas aqui, como Activision, Oracle, The Link, projeto open source também, que é o MISP, que tem algumas CVEs publicadas tanto na The Link quanto no MISP. Um disclaimer muito importante, faz sentido deixar aqui, todas as partes que estão envolvidas nessa publicação, nessa palestra, né, nesse conteúdo, durante o processo de pesquisa de vulnerabilidade, elas foram notificadas, receberam esses reportes, atuaram de maneira muito cooperativa, com um extremo profissionalismo, resolveram todas as questões de segurança. Todo esse conteúdo só foi publicado após essas resoluções e com a autorização dessas empresas, dado que não refletia mais em um risco significativo ou para a empresa, ou para os seus clientes, para os seus usuários. Então, foi tudo coordenado de maneira totalmente responsável, né? E um segundo ponto essa apresentação ela não tem nenhum fim de falar positivamente ou negativamente sobre essas empresas ou seus produtos. O intuito aqui é apenas a divulgação dos aspectos técnicos das vulnerabilidades, muito com um objetivo de conscientização sobre segurança da informação e algumas digamos assim, também provocações ao entorno desse assunto. A área que a gente trabalha de segurança da informação ela é uma área sociotécnica, né? Muitas vezes a gente reflete só sobre o aspecto técnico, mas o aspecto social ele é muito importante. Então, eu gostaria de começar introduzindo essa apresentação falando sobre o cenário brasileiro. Trouxe aqui algumas manchetes para a gente entender um pouquinho desse cenário. A primeira é do Banco Central do Brasil, onde ele diz que 82% da população brasileira tem ali uma conta poupança em bancos. Essa representação de 82% da população é um número extremamente significativo. Hoje, muitos desses bancos estão nos nossos celulares, né? A gente caminha nas ruas usando esse banco no nosso bolso, sabe? A gente consegue usar o banco na palma da nossa mão. Então, ter 82% da população com acesso à área bancária,
Isso é extremamente relevante. Uma segunda manchete ali do Estadão mostra para gente que, por minuto, ao menos 2.800 tentativas, é bom destacar isso, né? Tentativas de fraudes acontecem. Então, não quer dizer que todas são bem-sucedidas, mas que os fraudadores estão ali de forma bem significativa tentando conduzir algum tipo de fraude. E por conta de todo esse cenário, né, por conta da nossa população ser cliente desses bancos, por conta dessas tentativas, a gente vê que essas instituições investem massivamente em tecnologia e segurança da informação. Então, quando a gente olha para o capital financeiro que é alocado nesse setor, ele é significativo, que isso é muito bom, né? A gente acaba dizendo que poderia ser mais, como a nossa área de especialidade é segurança da informação, é a área que a gente se dedica, a gente sempre sente falta de mais investimento, mas se você olhar isso em uma grande figura, já é um investimento muito significativo. E um pouco do motivo de eu ter conduzido essa pesquisa. Em muitos filmes a gente vê bancos sendo hackeados, quando a gente entra na área de segurança, a gente escuta dizer que os bancos são as instituições com os maiores investimentos, como a gente viu ali no slide anterior, e isso se traduz em uma complexidade de exploração muito maior. Então, eu sempre caminhei com essa pergunta no meu consciente, né? O quão difícil é hackear um banco, né? O quão difícil é hackear um banco digital? Não tinha uma resposta muito fácil para isso. Consegue imaginar que sim, é muito difícil, porque os escopos são grandes, então você conseguir ter uma cobertura ali desse escopo como atacante é difícil, mas isso também é difícil para quem está defendendo, garantir que todo esse escopo está seguro é também muito difícil, a arquitetura é complexa, esses bancos fazem um investimento muito alto em segurança da informação, principalmente em detecção, em pessoas auditando esses sistemas para garantir que essas aplicações são seguras. Então, as empresas que eu trabalhei, por exemplo, de consultoria, era comum que 2 ou 3 pentesters fizessem uma auditoria em um mesmo sistema, né? Obviamente em ciclos diferentes, algumas vezes eram 2 pentesters no mesmo projeto, passava alguns meses, esse banco contratava a empresa e pedia, olha, eu quero que seja um pentester diferente agora, para a gente garantir que mindsets diferentes passaram por ali. Então você vê todo esse investimento acontecendo, né? E eu decidi, pô, quero entender se eu consigo responder essa pergunta. E aí eu pensei, como que eu vou fazer isso? Qual metodologia que eu posso utilizar, né? Existem N maneiras de você fazer, tipo, de pesquisa. Você pode desde simplesmente bater na porta desses bancos e tentar fazer uma espécie de benchmarking, entender o que ele está investindo, quanto ele está investindo, por quê, onde, como. Essa é uma das maneiras. Eu decidi, digamos assim, fazer uma análise exploratória, né? O que na verdade é a pesquisa de vulnerabilidade. Então, eu simplesmente olhei ali para o meu celular, vi quais instituições eu estava sendo cliente naquele momento e me propus a tentar hackear essas próprias instituições e reportar caso eu conseguisse algum tipo de vulnerabilidade. E aí aqui nessa palestra a gente vai ver alguns dos casos que deram certo. Então o que eu estou mostrando aqui hoje é o caminho feliz. Na hora que eu estava produzindo essa pesquisa, foram inúmeras tentativas que eu não tive nenhum tipo de êxito, né? Nenhum tipo de sucesso. Mas aqui eu vou trazer alguns casos que eu julgo serem interessantes, que têm algum tipo de aprendizado. A primeira falha, né, que a gente teve sucesso na hora da condução dessa pesquisa foi basicamente um Open Redirect que me permitiu fazer um vazamento de token de sessão e foi na Caixa Econômica Federal. Tenho até hoje, né, uma conta poupança aberta na Caixa Econômica Federal, que foi a minha mãe que abriu quando eu era menor de idade. Usei ali alguns outros apps da Caixa Econômica Federal, como o PIS, FGTS. Então eu me propus, vou tentar hackear a Caixa, né? Entre os inúmeros sistemas que eu localizei da Caixa, esse foi um que eu consegui achar esse Open Redirect. Basicamente, é um sistema para você acessar o seu extrato do FGTS. Você tinha essa tela de login, onde você podia preencher seu CPF, seu NIE, seu e-mail, uma senha, e realizar o seu acesso ali autorizado. Uma coisa me chamou a atenção, que foi na estrutura dessa URL. A URL basicamente se inicia ali com um protocolo, né, com o esquema que a gente está utilizando. Tinha esse subdomínio que era acesso seguro
Single Sign-On, né, SSO, e era do caixa.gov.br. Então a gente vê que realmente isso aqui é da Caixa. O PF e tinha esse parâmetro que era o que me chamava muita atenção. E a gente via que era esse redirect underline URI, que dizia para onde a aplicação deveria ir após o login sendo efetuado com sucesso, que era para acesso seguro.single sign-on, né, que era para home. E esse era o ponto que eu queria testar. Então eu pensei, será que acontece um auto-redirect aqui se eu trocar esse valor para um outro valor, como por exemplo google.com? Acabei fazendo esse teste, esse é um vídeo de demonstração. Eu peço desculpas pelas qualidades dos prints e vídeos, porque quando eu fiz foi mais com o intuito de reportar do que formatar em um slide de fato, né? Então, aqui eu estou preenchendo o meu login com o meu e-mail, uma senha, fiz o acesso, o parâmetro ali já está alterado para google.com e eu sou enviado para google.com. E uma coisa que vocês podem reparar é que eu preenchi somente google.com, mas quando eu fui redirecionado, foi adicionado também um parâmetro, que é o parâmetro code igual, né? E o valor é um ID V4. Quando eu vi isso, eu falei, pô, da onde que surgiu esse valor? Comecei a dar uma olhada no JavaScript, nos headers e tudo mais, fui entendendo e entendi que isso era um token de sessão. Com base nisso, pensei, ok, apesar de um Open Redirect que normalmente é uma falha ou informativa ou baixa, né? Porque dependendo das primitivas que a gente consegue causar um impacto baixo ali e não muito mais do que isso, né? Normalmente a gente precisa correlacionar com alguma outra vulnerabilidade para aumentar o impacto desse vetor. E felizmente, como tinha esse clique de sessão, eu resolvi fazer uma POC. Fiz um código em Perl, onde eu capturava esse parâmetro code e armazenava num arquivo de log. Essa aqui é uma segunda demonstração. Eu deixei esse código disponibilizado ali, exposto para a internet numa instância da AWS, para ser acessível pelo meu navegador ou, digamos assim, de uma vítima, né? Deixei o código rodando ali, coloquei um tail também olhando o que estava sendo escrito nesse meu arquivo de log. Naquele momento a gente viu que o arquivo estava vazio. Aqui eu realizo o preenchimento da informação, né? Uma coisa interessante também de reparar é que esse script, pós captura do token de sessão, ele redireciona novamente para o site da Caixa, né? Para que não seja facilmente perceptível pela nossa vítima, digamos assim. Aqui eu estava testando com as minhas credenciais, então não tinha uma vítima de fato, era apenas uma simulação. Realizei o login, fui redirecionado para a instância da AWS e voltei para a caixa. E nesse momento que fui redirecionado, o meu token foi capturado e a gente viu que eu loguei normalmente no sistema da caixa ali sem nenhum problema. Então a gente vê ali que a caixa, que a função deu certo. E aí, para a gente entender o impacto, né? Uma vez que a gente capturou esse token de sessão, o que a gente consegue fazer? A gente consegue visualizar mais algumas informações desse correntista, né? O nome completo, o seu CPF, quando que o último acesso foi feito, o seu endereço, o seu extrato completo do FGTS. Então, a gente consegue ver os contratos, a gente consegue ver para quais empresas ele trabalhou, consegue ver os valores de depósito, com base no valor de depósito, como é uma porcentagem do salário, a gente consegue fazer um processo reverso, descobrir também o salário dessa pessoa. Conseguimos atualizar esse cadastro, isso não tem muito impacto, mas é possível, né? Ele não solicita uma confirmação de senha ou algum processo semelhante. Esse basicamente é o impacto ali da gente explorar essa vulnerabilidade. No fim dessa apresentação, eu vou deixar os artigos na íntegra também. Você pode visitar lá para consumir o conteúdo com um pouco mais de profundidade. E nesse artigo específico da Caixa, eu mostro como eu consegui uma maneira de explorar isso em larga escala através de um envio de e-mail manipulado com um link de autenticação já adulterado, né? Utilizando o próprio sistema da Caixa e tudo mais. Eu acho que eu estou indo um pouco, que é um segundo caso, onde eu consegui, através de scrapping de dados expostos na internet, mostrar um pouco de impacto para essa empresa. Essa falha, ela foi explorada, né, se eu não me engano, em 2021, a da Caixa foi em 2020, essa em 2021, e a terceira falha em 2022. Então, em 2021, a gente ainda não tinha o Pix. Essa instituição, né, o Nubank, ele tinha uma funcionalidade dentro do aplicativo móvel que se chamava Cobrar. Essa funcionalidade se resumia em você preencher um valor
e após esse preenchimento você tinha a possibilidade de gerar um QR Code para você mostrar para essa pessoa e ela ter ali a visualização dos seus dados. Você podia também compartilhar via WhatsApp um link com as suas informações, né? Esse QR Code também nada mais era do que esse link. Quando você abria esse link, você visualizava diversas informações, né? Tinha o próprio valor de fato que estava sendo cobrado, o nome de quem gerou essa cobrança, né? O nome completo, CPF, banco, tipo da conta, agência, os métodos disponíveis para pagamento. Quando eu olhei para essa URL, eu pensei, caraca, são muitas informações e eu precisei simplesmente clicar nesse link, né? Não foi necessário nenhum tipo de autenticação para confirmar que eu deveria ter acesso a essa informação. Então eu comecei a refletir sobre isso e entendi que essa era uma primitiva que poderia gerar um impacto interessante para essa empresa, caso eu descobrisse uma maneira de chegar a outros links sem autorização de quem criou esses links. E se você reparar aqui na estrutura da URL, basicamente é o site principal da companhia, né, nubank.com.br, barra pagar, barra algumas letras, barra letras e números. Então, eu fiz diversos testes, gerei diversas URLs, tentei fazer análise de frequência, fazer tentar identificar algum tipo de previsibilidade para descobrir novas URLs. Uma das maneiras que eu consegui, na verdade, a maneira que eu consegui descobrir novas URLs foi através de Google Dorking. Então, para quem não conhece, Google Dorking é um mecanismo que o Google, na verdade, muitos motores de busca disponibilizam para você, de você realizar filtros mais precisos para sua busca. Essa aqui é um exemplo de Google Dork, onde eu estou dizendo para o Google, olha Google, eu quero que você filtre todos os resultados apenas por site, nubank.com.br. Quero também que na URL exista, né, em URL exista barra pagar, barra, e eu não quero nenhum conteúdo que tenha o prefixo blog. E por que eu coloquei esse prefixo blog? Porque existia muito marketing de conteúdo sobre essa funcionalidade de cobrança, né? Então aqui a gente consegue ver o Google trazendo vários desses resultados para a gente e a gente consegue acessar esse conteúdo e ver ali as informações. Então eu falei, ok, são muitas páginas, eu não vou conseguir acessar todas, salvar o conteúdo para gerar o reporte, vamos automatizar. Eu fiz essa automatização que basicamente executa essa dork, pega todos os links e salva no arquivo TXT, né? Na verdade ela imprime, mas quando eu executo eu mando salvar no TXT, e ela usa o Bing, porque o Bing, nesse momento que eu estava fazendo essa pesquisa, não bloqueava facilmente os bots, né? O Google ele já bloqueia ali na primeira, segunda tentativa. E posteriormente a esse script desenvolvi um segundo que acessava então essas páginas de fato, e após esse acesso, meu iFood mandando uma notificação aqui, deixa eu diminuir. Após esse acesso de fato, capturava ali as informações e imprimia na tela para a gente ver as informações. Aqui é um exemplo desse acesso, onde a gente, nessa POC, se eu não me engano, eu demonstrei ali com 100 correntistas. Aqui, obviamente, está censurado por motivos de privacidade para esses correntistas, para não expor eles, né? Então, aqui é um impacto bem interessante também, onde a gente consegue descobrir quem é correntista desse banco, quais cobranças essa pessoa fez. Imagine aí um cenário de rede social onde alguém liga ali para você, ou um parente seu, dizendo, olha, eu sou funcionário da instituição XYZ, eu vi que você tentou fazer uma cobrança no valor Y, tá aqui o seu CPF, o seu número de conta, a pessoa passa todos os dados corretamente e então faz um approach tentando uma engenharia social com você, né? Com certeza ali teria uma quantidade de êxito, de sucesso bem interessante, dado que esse fraudador estaria munido de muitas informações sensíveis, né? Sem contar possibilidade de invasão de privacidade mesmo. Imagina descobrir que um político ou um artista muito famoso tem conta nesse banco e ele não quisesse que essa informação viesse a público. Hoje é como essa página está, pós-criação do Pix. Isso não é indexado pelo Google mais. Você pode gerar esses links que ele não vai ser indexado diretamente no Google, mas seu nome ainda continua sendo exposto ali em sua totalidade. Não tem mais a exibição do valor. E o que é exibido é um trecho do seu CPF e uma chave Pix aleatória somente. Essa é a maneira que foi mitigada.
E aí, passando então para a próxima vulnerabilidade, isso aqui é uma combinação de vulnerabilidades baseada no lado do cliente, onde a gente torna uma aplicação web indisponível, digamos assim. Em 2022, eu utilizava essa corretora de investimentos chamada Isinvest, que posteriormente foi adquirida pelo Nubank, virou Nuinvest. Hoje já deixou de existir, né? Toda a parte de investimento faz parte do Nubank. E existia uma funcionalidade no aplicativo onde você podia compartilhar um link seu para convidar uma pessoa para também ser um cliente da Isinvest. Quando você fazia esse compartilhamento, você basicamente tinha o seu nome inserido ali no parâmetro, né, seu primeiro nome e seu último nome, e um ID que fazia referência para o seu usuário. E isso era num subdomínio chamado indique.isinvest.com.br. Quando você acessava essa URL, esse era o conteúdo que você obtinha. Fiz também, né, diversos testes para entender se através desse ID eu conseguia algum vazamento de informação, manipulando outras coisas, e o que foi mais interessante é, o meu nome está sendo refletido nessa tela, então deixa eu tentar fazer um XSS, porque esse valor está sendo refletido. Então, o XSS, basicamente, cross-site scripting, que é quando você consegue fazer com que um valor que você injetou ali ou do lado do cliente, ou do lado do back-end, né, que foi armazenado no back-end, consiga refletir naquela página de um modo que você consiga alterar propriedades desse conteúdo. Então, você alterando partes de JavaScript nessa página para fazer algum tipo de manipulação, para acessar algum tipo de propriedade do navegador que seja crítica e causar algum impacto. Aqui é um XSS do tipo refletido, então ele não é armazenado. Esse foi um exemplo de payload que eu consegui exploração na época, né? Existia ali um AF da Cloudflare quando eu estava tentando fazer essa exploração, e uma das maneiras de bypassar foi com esse payload. Então, basicamente, utilizando a tag de áudio e utilizando um source inexistente e um on-error causando esse alert. Isso aqui já é interessante, é uma vulnerabilidade que a gente já consegue reportar para essa instituição, para essa entidade, mas a gente ainda não conseguiu demonstrar o impacto, né? Porque, pô, consigo imprimir um na tela. Não tem muita coisa demais assim no primeiro momento. Então, eu continuei fazendo a pesquisa para entender o que mais eu conseguia causar de impacto, mas tinha N restrições. Eu estava no subdomínio, então não conseguia acessar alguns tipos de conteúdos ou propriedades do domínio principal. O domínio principal também estava muito bem configurado. Qualquer operação crítica que você precisava fazer, ele pedia ali o segundo fator de autenticação. Então tinha muitas limitações. Uma outra vulnerabilidade que eu consegui achar nessa página foi um Open Redirect. Então também era na tela de login. E você conseguia ali no Redirect URL passar um parâmetro. E quando você efetuava o login, você era redirecionado. Aqui não acontecia o link de sessão como o da caixa, porque não, isso não é comum, um link de sessão como aquele não é comum, mas eu tinha então duas primitivas distintas, né, separadas, que de certa forma poderiam ser combinadas. Isso é muito comum, né, as pessoas tentarem combinar um Open Redirect com um XSS. Pensei em N formas de fazer isso, e o ponto mais interessante que eu encontrei, que foi que eu utilizei para fazer o reporte na época, foi a realização de um cookie bomb, né? No artigo específico da Isinvest, também tem as duas referências que eu utilizei. Se eu não me engano, o nome do primeiro blog post que eu utilizei, né, do autor, Sergei alguma coisa, um russo, e o segundo é do File Descriptor. Os dois links estão disponibilizados, um deles, inclusive, é um caso de cookie bomb no Twitter. Recomendo fortemente a leitura desses outros dois blog posts. Então, basicamente, o cookie bomb a gente consegue utilizar o fato que um subdomínio pode escrever um cookie para o domínio principal, e se a gente escrever ali uma quantidade significativa de cookies com um tamanho bem grande, o server vai dizer para o cliente que, olha, estou ignorando essa chamada, não vou processar ela, porque a quantidade de cookies aqui é muito grande e não faz sentido eu fazer esse processamento. Então, você acaba indisponibilizando a aplicação somente do lado do cliente, somente para os clientes que têm essa característica desses cookies que foram injetados de forma artificial, né, digamos assim.
foi manipulado. Esse é um JavaScript que demonstra esse tipo de injeção, né? Eu hospedei ele no meu site pessoal e esse seria o payload, então, que faria o carregamento. Utilizando de novo a tag áudio, no erro a gente faz esse import, carrega esse JavaScript. Mas essa URL aqui ela é muito, muito chamativa, né? Então, basicamente, eu encurtei com um site de encurtação de URLs e a gente coloca aí o payload final ali para ser, na verdade, o Open Redirect. Então, o Open Redirect vai ligar tudo isso. Esse é um exemplo, né? Então, a gente vê ali na barra de endereço que está utilizando a URL encurtada. A URL encurtada foi para o site do subdomínio, o subdomínio carregou a propriedade externa e quando volta para o domínio principal, ele não consegue acessar mais a página, né? E aí, se você for através do Google também, você não vai conseguir acessar essa página por conta dessa propriedade, né? O seu browser está enviando uma quantidade muito massiva de cookies para o endereço que você está solicitando e esse endereço vai tratar ali como algo que não faz sentido responder e escolhe não responder essa solicitação. E para o cliente se livrar disso, ele tem que ir lá limpar os cookies e aí ele consegue voltar a acessar. E essa falha é interessante porque, mesmo através de ferramentas de observabilidade, essa empresa, Isinvest, teria dificuldade para identificar que isso estaria ali acontecendo, né? Também um ataque são primitivas difíceis de serem executadas em larga escala, você teria que disponibilizar esses links infectados, digamos assim, por algum tipo de canal, né? Mas é uma vulnerabilidade bem interessante, a junção ali de algumas primitivas genuínas do navegador, onde você consegue mostrar um impacto interessante para o seu cliente, digamos assim, caso você esteja com um pentest, um bug bounty. E aí, algumas conclusões, né? Porque a gente começou aquela parte da apresentação dizendo, né, o quão difícil é hackear um banco, né? A gente não hackeou no sentido de, olha, peguei aqui, fiz um monte de transferência bancária, mas a gente conseguiu explorar pequenas primitivas em diferentes instituições e mostrar impacto, né? A conclusão e os próximos passos, digamos assim, seria não confie cegamente em nada, né? É muito interessante que você duvide da segurança das aplicações que você usa hoje no seu computador, no seu celular, no seu navegador e tente auditar elas também ali, seja por diversão ou pela busca do conhecimento, né? E tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei quem criou essa frase de fato, mas eu gosto bastante dela, que é: não aprenda para hackear, e sim hackeie para aprender. Eu acho que essa palestra aqui traduz muito disso, porque o meu intuito com encontrar essas vulnerabilidades foi mais de, olha, eu quero tentar aprender mais sobre a segurança dessas instituições, o que elas têm, será que todas usam um WAF, será que esse WAF que é utilizado são do mesmo provedor, como que está a configuração desses WAFs aí. Então, todo esse processo me trouxe muito aprendizado, aprendi maneiras novas de explorar uma vulnerabilidade, maneiras novas de fazer uma chain. Esse processo é muito interessante e eu recomendo assim, que todo mundo adote isso como, digamos assim, uma filosofia, né? E também é interessante você tentar hackear tudo. Ao menos a tentativa vai te dar ali um conhecimento maneiro. E aí, para concluir, eu deixo aqui as referências. Então, são os artigos na íntegra ali com N detalhes mais profundos, com data de quando o reporte foi feito, quando que a empresa respondeu, quando que ela corrigiu, quando que ela autorizou a publicação. E aqui a gente já consegue até ver de uma questão que eu falei ali no início, mas estava incorreto. Então, a falha da Caixa e do Nubank foram reportadas em 2020 e a da Isinvest, a publicação foi feita em 2022, mas o reporte eu acho que foi em 2021. Basicamente encerramos aqui o conteúdo. Estou disponível para esclarecer qualquer dúvida e espero que o conteúdo tenha feito sentido. Muito obrigado pela sua atenção.